Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de literatura. Vamos voar na história de hoje com autores novos. A gente não trabalhou ainda nenhuma história desses autores aqui. Autor e ilustrador. E é por isso que eu começo apresentando-os a você. Então, olha lá comigo. O autor Gustavo Luiz Ferreira nasceu e viveu a sua infância ao pé do Pico das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Aos 15 anos, veio para o Rio de Janeiro, capital, onde descobriu sua paixão pela escrita. Reuniu seu gosto pelas letras e pela informática para escrever vários livros sobre o mundo dos bits e bytes. O livro de informática do Menino Maluquinho, em parceria com Ziraldo e Mig, foi finalista do Prêmio Jabuti de 2005. Gustavo também escreve roteiros, crônicas e histórias para programas de TV, cinema e revistas. Bom, se você não conhecia esse autor, pelo menos o Menino Maluquinho você conhecia, né? E sabe que este livro de informática do Menino Maluquinho foi escrito por ele em parceria com o Ziraldo, né? Esse autor do Menino Maluquinho mesmo. E você viu também que quem ilustrou foi Mig. E agora vamos conhecer o Mig, então. Olha lá comigo. Ele é ilustrador. Miguel Mendes, apelido Mig. Nasceu em Jaú, São Paulo, em 1968. Vive no Rio de Janeiro. Colaborou com Ziraldo em várias publicações de O Menino Maluquinho, escrevendo roteiros e desenhando. É autor das tiras em quadrinhos Trash e O Urso no Espaço. Criou com Gustavo Luiz os personagens Rocambole e Doce de Menino. Fundou o estúdio Megatério. Então, você já viu também que esses autores, autor e ilustrador, já trabalharam em parceria. Então, o resultado dessa parceria deve ser muito legal e a gente vai conhecer um pouquinho. Vou mostrar para você primeiro a capa do livro de hoje. E aí você já vai tentar imaginar do que se trata essa história. Olha lá. Pela capa, já dá pra gente saber? Ah, é sobre lobo. Você tá super acostumado porque está com esta temática. Nós temos essa aula e mais uma ainda sobre lobo, que estão sendo mostrados aí sob diferentes perspectivas, né? Um jeito de olhar diferente desses lobos, como eles aparecem em outras histórias também. Esse livro tem uma particularidade. Você viu ali que eu não mostrei o título, né? Por enquanto, eu não vou contar para você, senão eu vou entregar uma parte da história. E eu quero que você use muito a imaginação. Porque eu separei deste livro a parte da linguagem verbal, que está escrita em palavras, das imagens do livro, da ilustração. E você vai ver como é muito importante, principalmente neste caso, fazer a leitura dos dois tipos de texto e como dá um efeito muito diferente, você vai perceber. Então eu vou começar contando a história para você, lendo simplesmente a parte da linguagem verbal. E você vai fazer esse exercício de visualização, combinado? Vai tentando imaginar. Crie ali as imagens mentais de acordo com o que eu estou lendo para você. Então, vamos lá, conheça um pouquinho. Ele é terrível. Já está imaginando? Então, vamos acrescentar mais informações para você imaginar. Então, ele é terrível. Ele é cruel. Assustador. Tem nome de lobo e apelido de mau. Lobo mau. Que não tem dó nem piedade. Tortura a vovó. Persegue as meninas. Bate nos porquinhos. Assusta os amigos.
se mete em briga, fala palavrão e tem olhos enormes para vigiar, dentes afiados para morder, braços fortes de sufocar, voz poderosa de estremecer. Nas noites de lua cheia, ouve-se seu uivo. Nos dias de sol, sua pele queima. Nas madrugadas frias, vaga pelas ruas atrás de pobres vítimas. E não adianta fugir. Não adianta correr. Ele vai te achar. Ele vai te pegar. Ele vai te prender para sempre. No fundo, bem lá no fundo. O que eu mostrei para você foi esta capa aqui. E agora, eu quero que você imagine como é esse lobo a partir dessa leitura que a gente fez. Conseguiu imaginar? Quer registrar num papel um desenho deste lobo? Então desenha aí de acordo com todas essas características que eu falei para você. Então, faz lá o seu desenho agora. Tô super curiosa para ver como é que ficou esse lobo aí, a partir do que você viu no texto escrito, na linguagem verbal. Agora, eu vou te mostrar a outra parte que eu deixei oculta ali para você. Eu quero que você preste bastante atenção agora só nas ilustrações do livro. Somente nas ilustrações agora. Então, você vai olhar com atenção e vai tentar lembrar da história para ver se combina ou não com as ilustrações, tá? Então, faça agora esse exercício de comparação. Vamos ver se a sua memória está bem boa para você lembrar o que a gente acabou de ler? Então, veja agora as imagens deste livro.
Agora está revelado. Você conseguiu pensar na combinação entre o que a gente tinha lido antes e o que a gente leu nas imagens? É bem interessante, a gente vai fazer isso agora e a gente vai ver o livro todo para ver como que a imagem está trazendo a ideia completamente diferente do que a gente poderia ter imaginado antes, não é? Olha lá, então o lobo Maurinho, olha lá comigo. Ele é terrível. Essa é a ilustração. Ele é cruel. Aqui a gente tem a ilustração também. Até aí a gente consegue imaginar um pouco, né? Assustador. Ok. Tem nome de lobo e apelido de mal. A gente já viu. Lobo mau. Lobo Maurinho. Ah, essa parte eu não tinha te contado, né? Isso porque era o título do livro. Apelido de mal porque o nome dele é Maurinho, por isso chamam de mal. E aqui é o lobo Maurinho, que é bem diferente desse que você ilustrou, não é? Com certeza é. Vamos continuar vendo lá. Que não tem dó nem piedade. Olha ele aqui, não tem dó de colocar ketchup na pizza. Completamente diferente o sentido agora, né? Tortura a vovó. E olha como ele tortura a vovó com cócegas, uma maneira gostosa, divertida, né? E que mais? Persegue as meninas. Tem até chapéuzinho. Mas olha como que ele persegue. Com flores. Ah, ele é muito fofo, esse lobo Maurinho, né? Bate nos porquinhos. Mas são cofrinhos. Ele tá batendo nos porquinhos para poder pegar as moedas. Como o sentido muda, não é? Olha lá, assusta os amigos. Mas é só de brincadeirinha. Ó, o amigo tá até rindo aqui. Se mete em briga. Mas ele se mete em briga para separar. Olha como é interessante, como muda o sentido totalmente, não é? Fala palavrão. Nessa hora, e imagino que você não pensou que era uma palavra grande como paralelepípedo, um palavrão, uma palavra grande, né? E tem olhos enormes para vigiar. Olha os olhos dele. Dentes afiados para morder um sanduíche, ora. Braços fortes de sufocar, num abraço bem gostoso. E voz poderosa de estremecer. Ele tá cantando, olha só, a voz dele é para isso. Nas noites de lua cheia ouve-se seu uivo. Ah, que bonito, é uma serenata que ele tá fazendo. Nos dias de sol sua pele queima. Sim, ele tá se bronzeando. Nas madrugadas frias, vaga pelas ruas atrás de pobres vítimas. Essa também eu achei muito impactante. Olha quem são as pobres vítimas. São pessoas pobres e ele corre atrás para quê? Para poder dar casacos, para ajudar este lobo. É um lobo muito bonzinho, né? E não adianta fugir. Ó, tá vendo? Não adianta correr. Ele vai te achar, ele vai te pegar e ele vai te prender para sempre no fundo, bem lá no fundo do coração. Ah, esse lobo é muito fofinho, não é? Muito bom! Eu adorei conhecer esse lobo, espero que você também. E agora que você já conhece, eu posso ler o que diz na contracapa deste livro. Olha lá, este livro não fala do lobo mau. Este é outro. Este livro conta a história do lobo Maurinho. Uma história que vai agarrar e prender você da primeira à última página. E eu tenho certeza que você também adorou esse lobo. Esse lobo é um lobo tão bonzinho que eu acho que ele passou por um processo aí de recuperação, você não acha, não?
Porque se ele é descendente aí desses lobos que são todos maus, alguma coisa ele fez para ser bonzinho, não fez? Bom, eu conheci este outro livro aqui, que é Das Confissões de um Vilão de Contos de Fadas. E aqui o lobo passou por uma terapia. Ele teve que ir para reabilitação. E aí ele teve que mudar muitos hábitos dele. E aqui neste livro, nessas confissões, é o diário secreto dele. E aí ele faz os registros das sessões todas que ele está fazendo e como foi esse processo de recuperação. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então, eu vou te contar um pouquinho de como é que foram essas sessões deste lobo aí. Então, vamos ver um pouquinho do diário deste lobo. Tudo bem. Eu sei que eu não tenho a melhor das reputações. Tentar comer vovós, derrubar casas de porquinhos, indefesos, coitadinhos. Não o tornará o lobo mais simpático, né? Mais popular da cidade. Mas estou recuperado agora, viu? Eu juro. Tô recuperado total. Meus dias de esfomeado e viciado em costeletas de porco fazem parte do meu passado já. Ficou pra trás. Não acredita em mim? Então, leia você mesmo o meu diário. Nele eu anotei tudo sobre os altos e baixos da minha vida, tudo de particular e dos roncos e dores no estômago, de um grande lobo mau em abstinência. Então, olha aí o meu diário. Meu nome é Baltazar J. Lobo e eu sou viciado em carne. Finalmente me sinto bem em admitir isso, sabe? Por um longo tempo eu não achei que tinha um problema. Quer dizer, eu gostava desse vício, então que mal é nesse presunto? Assunto. O seu Lobato nunca deixou de comer todos aqueles perus e frangos, não é? Já viajei para todos os lugares e provei as melhores carnes em promoções. Mas acabo sempre voltando para o mundo de fantasia. A verdade é que aqui os animais são os mais saborosos que existem. Foi no final de janeiro deste ano que avistei pela primeira vez os 3 porquinhos. Eles tinham acabado de montar sua própria empresa de construção a porcos e tijolos e estavam trabalhando bastante em seu último e arriscado empreendimento de baixo custo. Casas feitas de palha e galhos. O negócio nunca foi pra frente, caso você queira saber. E eu fiquei observando-os por um tempo enquanto eles trabalhavam. Eles ficavam tão cor-de-rosa e suculentos, devido a todo o esforço despendido, que eu praticamente podia ouvi-los fritando sobre o meu fogão. Agora eu não me orgulho disso. Mas nas semanas seguintes àquele dia, eu só conseguia pensar em comer aqueles 3 porquinhos. Sonhei acordado com presunto assado ao molho de mel, sanduíches de bacon com ketchup e macias costeletas de porco com cobertura de molho de maçã e queijo.
Uma noite, quando eu não podia mais ignorar o ronco do meu estômago, segui pela trilha que levava até a vila. Ao chegar lá, aproximei-me da casa do primeiro porquinho. Não pude deixar de rir em voz alta quando percebi que a casa era feita de palha. Em seguida, vi uma luz movendo-se rapidamente lá dentro. Quem está aí? Perguntou uma voz baixinha, no instante em que vi um assustado, mas de aparência muito suculenta porquinho colocar a cabeça para fora da janela. É o inspetor de construção, deixe-me entrar, eu disse. Que ridícula essa desculpa que eu dei, era meia-noite. Não, você não é o inspetor coisa nenhuma, gritou o porco, esforçando-se para enxergar em meio à escuridão. Você é o grande lobo mau. Pelos fios da minha cauda enroladinha, não vou deixar você entrar na minha casinha. Eu já me virava para ir embora, mas ao respirar com um pouco mais de força, percebi que a casa de palha inteira estremeceu. Foi aí que eu tive uma ideia. Gritei de volta para o porquinho. Então, vou bufar, vou soprar e a sua casa desarrumar. Certo, tecnicamente eu iria destruir a casa, mas não rimaria com soprar. E foi isso que eu fiz. Soprei com força e o projeto de casa ruiu por completo. O porquinho arrastou-se no meio da palha e correu até a casa de madeira ao lado, antes que eu pudesse agarrá-lo. Não demorei para acabar com aquela casa também, salivando só de pensar que pegaria 2 porcos pelo preço de um. Mas todo aquele esforço de bufar e soprar me deixou um pouco zonzo. E os 2 conseguiram fugir até a casa vizinha, feita de tijolos, antes que eu pudesse recuperar o fôlego. Desta vez, porém, por mais que eu bufasse e soprasse, a casa não saía do lugar. Você só está gastando energia, gritou um dos porcos do alto da janela para mim. Você nunca vai derrubar esta casa, então cai fora. Se você acha que isso foi humilhante, o pior ainda está por vir. Eu tive uma sessão com o Paulo essa manhã. Paulo é o meu terapeuta. Ele queria que eu falasse sobre meu ponto mais fraco. Para ser honesto, não queria revelar isso a ele. Desculpa, Paulo, eu sei que você vai ler isso. E que você quer que eu use este diário para registrar como eu me sinto ou o que eu sinto. Mas eu sinto que você tem um quê de imbecil. Eu só dei de ombros e não disse nada. Mas vendo o seu desespero em saber sobre isso, Paulo, eu resolvi que vou contar a você. Mas já vou logo lhe avisando, é uma história nada agradável. Depois do fracasso com os porcos, fui para o meu esconderijo. Cheguei a ouvir que os 3 porquinhos tinham contratado
detetives particulares para descobrir meu paradeiro e me levar aos tribunais. Na floresta, encontrei uma mata fechada bem aconchegante e me recolhi por um período. Fiquei morrendo de fome a maior parte do tempo, mas só de pensar no rei me jogando em um calabouço escuro e profundo fez com que eu não me aproximasse da vila. Então, para satisfazer minha fome, tive de recorrer às bagas. Você já comeu uma baga? Elas são minúsculas. Você precisa comer, digamos, 1 milhão delas para ficar satisfeito, e elas são nojentas. É sério. Eu já tirei coisas maiores do meu nariz e tão saborosas quanto. Mas vamos deixar isso pra lá. Seja como for, uma tarde dessas, enquanto eu estava deitado em uma ribanceira coberta de grama, pensando em como cairia bem devorar um balde tamanho família de frango frito, eis que Chapeuzinho Vermelho passou saltitante por mim. Sei que deveria sentir um pouco de pena, compaixão, quando ela me disse que estava indo visitar sua avó doente. Mas eu só consegui imaginar como seria delicioso comê-la com um pouco de caldo de carne e com um tempero adequado. Então, corri para um atalho e cheguei à casa da vovó antes que ela. O que aconteceu depois está bem documentado. Saiu em todos os jornais, você deve ter lido, né? E conforme eu corria pela floresta, vestido com aquela camisola de renda e touca, e com um lenhador furioso no meu encalço, passando seu machado perigosamente perto de minha cabeça, eu sabia que iria chegar ao fundo do poço. Quando eu voltei ao mundo de fantasia, uma multidão revoltada esperava por mim. E isso me forçou, a ingressar em um programa de reabilitação. Para evitar banimento e ficar preso na Torre da Rapunzel. Sou obrigado a dizer que até agora estou progredindo muito bem. Essa brincadeira de se reabilitar é fácil como comer um pedaço de bolo ou de torta. E uma fatia grande, gordurosa de torta de porco suculento, com picles adocicados e um monte de mostarda ao redor. E aí, será que esse lobo se recuperou mesmo pelo que a gente está vendo? Bom, só conhecendo mais sobre o Diário do Lobo. A gente vai conhecer um pouquinho de outra história de lobo na próxima aula. Então, até lá!